Bom dia, riquezas. Bom dia para quem está aqui agora. Bom dia para quem vai assistir essa aula gravada. Mais uma aula. Então, nós estamos nesse projeto, né? No novo projeto para o ano de 2025, que é o Clube Riquezas nos Livros. Nós sabemos que podemos encontrar nos livros muitas riquezas, muitos aprendizados, muitos conhecimentos para transbordar na nossa vida, para transformar a nossa mentalidade, o nosso posicionamento, a forma como nós vendemos, a forma como nós cuidamos do nosso negócio, das nossas finanças e de todas as áreas da nossa vida, inclusive também da nossa vida espiritual. E você que está aqui, provavelmente já me conhece, ou você que está assistindo essa aula gravada, por algum motivo você recebeu essa aula. Talvez você não saiba quem eu sou, mas eu sou a Geiciane Campos, mentora cristã de finanças e empreendedorismo para empreendedoras cristãs. Se você não é uma mulher cristã, você também pode assistir essa aula, mas entenda que tudo que eu trago de conhecimento é com princípios. Então, no Clube Riquezas nos Livros, nós iniciamos com o livro Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. É um livro que eu já li e reli muitas vezes, e eu decidi começar ele nesse projeto da leitura do livro junto com vocês, para que a gente possa aprender cada vez mais, e o que eu sei eu poder transmitir para vocês através do conhecimento dos livros, para que realmente a gente se torne cada vez mais próspera, e não é só sobre dinheiro, mas uma prosperidade que transborda em todas as áreas da nossa vida. Esse livro é um livro fantástico, eu super recomendo que todas as pessoas leiam esse livro. Dinheiro é Emocional. Tiago Brunet, ele é um escritor de vários livros que eu quero adquirir, muitos livros dele ainda. Esse é um dos primeiros livros dele que eu adquiri, e é um livro que, quando eu li pela primeira vez, veio de encontro a tudo aquilo que eu já acredito, tudo aquilo que eu já vivencio, porque quando eu falo de finanças, eu não falo apenas sobre números, mas sobre comportamento, sobre escolhas. Então, realmente, eu trago as finanças comportamentais. Primeiro, a gente entende o nosso comportamento diante do dinheiro, as nossas crenças, as nossas emoções, e aí sim a gente consegue construir uma vida rica, com propósito, uma vida com prosperidade, uma prosperidade que vem direto de Deus para as nossas vidas. Na aula 1, nós conversamos um pouco sobre a introdução desse livro. Então, para quem estiver dentro do Clube Riqueza nos Livros, vai ter acesso a todas as aulas gravadas. Quem não puder assistir ao vivo não terá nenhum problema, porque você vai receber depois a gravação dentro da plataforma. Já estou dando um spoiler aqui do que eu vou falar mais no final, mas fique atenta aí, porque tem novidades para esse ano, e o meu papel realmente é entregar o meu melhor para que você cresça, para que você se desenvolva como pessoa, para você realmente ter essa mentalidade transformada, um posicionamento adequado, onde você vai aplicar dentro do seu negócio, dentro das suas finanças, com princípios, para que a sua vida seja próspera e abençoada, mas também para que você possa ser uma empreendedora, investidora do reino de Deus. Amém? Então, antes da gente iniciar, né, a gente vai concluir a parte da introdução, porque é muito conteúdo, então conforme eu vou lendo alguns trechos importantes com vocês, claro que não vai dar para a gente ler 100% de tudo que está aqui no livro, porque senão a gente vai ter infinitas aulas, né, mas eu pego os pontos mais importantes e abordo esse tema de uma forma que fique ainda mais claro para você de como que você vai aplicar isso na sua vida. Então, nós iniciamos pela introdução do livro, vamos finalizar só um pedacinho que ficou faltando e vamos seguir com o decorrer da leitura. Mas antes de fazermos, né, essa continuidade da aula 1, nós vamos orar. Nós vamos orar, pedir a Deus que Ele realmente abra a nossa mente, o nosso entendimento, porque tudo aquilo que a gente aprender, que a gente não só guarde na nossa mente, mas que a gente também aplique na nossa vida, que a gente realmente possa colocar em prática, para que não gere uma obesidade mental, né? Que você absorve conhecimento, mas não faz nada com ele. E não é esse o meu desejo como mentora, né? Eu quero que você, como minha aluna, como minha mentorada, você aprenda,
mas que você possa aplicar, e eu quero ver os resultados aí na sua vida, no seu negócio, nas suas finanças. Então, vamos orar, pedir a direção de Deus. Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada pela tua graça, fidelidade, amor. Obrigada por cuidar de nós todos os dias. E nesse momento, Senhor, pedimos a direção do Espírito Santo que se faz presente em nossa vida para que aquilo que nós vamos aprender esteja de acordo com a vontade do Senhor também para as nossas vidas, e que nós possamos gravar na nossa mente, no nosso coração, mas colocar em prática, Senhor, para que a gente consiga lidar com as nossas emoções de forma correta, para que a gente tenha equilíbrio emocional. A tua palavra nos ensina que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, para que a gente tenha esse controle, para que a gente possa organizar bem a nossa vida, a nossa rotina, as nossas finanças, o nosso negócio, para que possamos ser empreendedoras, investidoras do reino de Deus. Mulheres que realmente amam ao Senhor, mas também que buscam o desenvolvimento, o seu crescimento, mas que nós possamos honrar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tainã, seja bem-vinda. Nós iniciamos agora há pouco, já fizemos a oração, né, pedindo a Deus para que Ele nos guie, nos direcione nessa aula de hoje. Então, nós vamos dar continuidade no que nós começamos a falar da aula 1, da aula anterior, e hoje nós vamos finalizar essa parte da introdução e entrar em mais um tema muito importante. Então, na semana passada, quando nós estudamos juntas, né, na primeira aula, nós vimos algumas coisas aqui que eu quero repetir só para a gente dar continuidade. Falando sobre o dinheiro, na verdade, ninguém quer dinheiro. O dinheiro é um papel. Todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que o capital pode comprar, os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. E aí, depois, quase finalizando, a gente viu o seguinte: se o padrão de dinheiro está relacionado às emoções, primeiro precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar e ganhar e administrar riquezas. O que acontece? Eu acabei de orar. Se nós não cuidarmos das nossas emoções, se a gente não gerenciar bem as nossas emoções, se Deus não for o centro da nossa vida, das nossas emoções, nos ajudando, nos guiando, direcionando, é bem provável que nós vamos ter dificuldades financeiras. Então, muitas vezes as pessoas falam: ai, mas eu queria tanto ser mais próspera, eu queria tanto ter mais dinheiro, eu queria tanto poder fazer isso e aquilo, mas às vezes a pessoa até tem um bom salário, até ganha bem, porém as emoções estão tão desequilibradas, a pessoa está tão fora daquilo que Deus realmente quer para ela, que ela não consegue ver o que ela já tem de forma correta, administrar o que ela já possui para que ela possa realmente ter uma vida rica. Porque eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Claro que eu quero para mim e eu quero para você que a gente possa gerar cada vez mais dinheiro, que a gente possa fazer dinheiro cada vez mais com o nosso negócio, com aquilo que a gente trabalha, né? Com as habilidades, com os dons que Deus nos concedeu. Mas se você não tiver com as suas emoções bem organizadas, com as suas emoções saudáveis, como ele coloca aqui, você pode ganhar R$2.000 e não vai dar. Você pode ganhar 5 mil, 50 mil, R$1 milhão. Se você não estiver com as suas emoções saudáveis, independente do quanto você ganhar, você não vai conseguir administrar bem. Patrícia, seja bem-vinda. Estamos seguindo aqui, a aula começou agora há pouco, então você não perdeu nada, tá? A gente, assim, claro, oramos, né? Pedimos a direção de Deus. Desculpa o atraso, eu estou aqui eliminando uma pendência, pregando quadro, aí me lembrei, falei, eu vou entrar nem que seja sem vídeo. Não tem problema. Nós estamos reforçando um pouquinho do que a gente falou na semana passada.
E aí a gente chegou nessa parte que foi o finalzinho, né, da nossa aula, da aula 1, que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então, acho que essa frase, a gente precisa escrever ela e deixar em vários lugares espalhados na nossa casa, no nosso local de trabalho, porque nós temos a tendência a esquecer muito rápido aquilo que a gente aprende. Por isso, a importância de aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica, porque daí vai virando hábito. Quanto mais a gente faz, aquilo se torna um hábito, passa a fazer parte da nossa vida. E não é tão fácil a gente adquirir novos hábitos, novos bons hábitos, né? Porque hábitos ruins, a gente parece que é automático, né? Nosso coração é tão enganoso e o pecado, ele é tão, enfim, que faz com que as coisas erradas sejam muito naturais para nós. E tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que vai trazer prosperidade, crescimento, nossa, dói, é difícil, leva tempo, mas é importante que a gente tenha essa clareza e que a gente entenda. Nossa, isso daqui vai transformar a minha vida. Isso aqui vai me fazer ser uma melhor mulher. Isso daqui, se eu aplicar na minha vida, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou gerenciar melhor minhas emoções, as minhas finanças. Então, é muito importante isso. Aprendeu, aplicou. Para quem está na comunidade By Patroa, nós tivemos uma aula maravilhosa que foi na segunda-feira, uma aula sobre redes sociais com estratégias incríveis mesmo, de coisas que eu nem imaginava e coisas tão simples e práticas que a gente pode fazer que traz resultados assim incríveis. E eu, né, com essa questão de que aprende, aplica, claro, gente, que eu sou imperfeita, às vezes acontece de eu não fazer, mas na maioria das vezes eu fico ali me policiando, aprendi, vou aplicar o mais rápido possível. Então, na segunda noite, quando eu terminou a aula, eu já estava um pouco cansada, fui tomar banho, fui dormir, que acordo bem cedo. Ontem mesmo, eu já apliquei 2 das estratégias que ela falou. E foi assim, incrível como o resultado foi quase que imediato. Aí eu falei, olha, tá vendo como que é importante aprender e aplicar? Então, isso daqui, ó, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então, isso daqui tem que estar estampado para nós. A gente precisa lembrar todos os dias. O dinheiro é o meu servo. Ontem eu estava fazendo alguns pagamentos importantes. Quero aprender também. Isso mesmo. Ontem eu estava fazendo pagamentos e aí eu organizando algumas coisas para essa semana em relação ao financeiro, aí eu comecei a pontuar algumas coisas e olhar para o dinheiro e falar mesmo com o dinheiro. Ainda bem que eu estava sozinha, né? Meu marido não estava em casa, minha filha estava na escola, porque senão vão pensar que eu estou ficando doida, né? Conversando com o dinheiro. Mas é isso, eu estava falando com o dinheiro. Ainda existe dinheiro de papel por aqui, eu tenho clientes que ainda pagam em papel. Então, o que é digital, já fui pagando as coisas, e o que está aqui comigo ainda hoje, eu estava separando, né? Ó, você vai para isso daqui. Aí eu anoto no papelzinho, ponho um clips. Você é para isso daqui. E eu falando com o dinheiro como meu servo mesmo. Olha, você vai me servir nisso daqui. Agora, essa parte aqui vai me servir para isso daqui. E é tão bom, traz uma sensação tão maravilhosa de que eu gerei esse dinheiro através do meu trabalho. Deus me abençoou em receber esse dinheiro em forma daquilo que eu fiz, e ele está sendo o meu servo, é eu que estou dizendo para ele aonde ele vai, e não o contrário, né? Então, como as emoções precisam estar saudáveis, para eu olhar para o dinheiro e falar assim, nossa, você vai para cá, do que eu estar desequilibrada emocionalmente, olhar para o dinheiro e falar, ai, quer saber, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer tal coisa, ai, vou sair, vou comprar não sei o que, porque eu preciso, porque eu mereço, porque aquilo, a diferença, né? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, porque às vezes eu vou, que nem tagarela aqui, eu acabo atropelando. Para a gente finalizar essa primeira parte, inteligência bíblica.
Olha só como é maravilhoso. Por isso que eu sempre reforço para quem está aqui que eu vou sempre ensinar com princípios. Então, se talvez você não concorde, você tem a liberdade de permanecer e tem a liberdade de não permanecer caso você não concorde com o que eu vou falar, porque não é o que eu falo, é o que eu acredito e é o que está escrito na palavra de Deus. E o livro do Tiago Brunet, ele é cristão, né? Então, ele também ensina com princípios, por isso que eu identifico muito com aquilo que ele traz. Então, inteligência bíblica, vamos entender um pouquinho sobre o que isso tem a ver com as nossas emoções e com as nossas finanças. Acredito firmemente que devemos desenvolver as múltiplas inteligências. Inteligência emocional, financeira, política e bíblica, que são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. Não é fácil, como eu estava falando, né? É muitos desafios a gente conseguir encontrar e desenvolver todas essas inteligências. Então, como ser humano, se eu quero ter prosperidade em todas as áreas da minha vida, eu preciso buscar me desenvolver na minha inteligência emocional, financeira, porque as emoções vai controlar todas as áreas da minha vida e todas as minhas escolhas. Isso a gente já conseguiu entender aqui, que eu preciso ter emoções saudáveis para fazer boas escolhas, não só no dinheiro, mas em tudo, né? Mas eu preciso ter inteligência também financeira, fazer boas escolhas financeiras, inteligência política e bíblica, que, como ele disse, que são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. A educação bíblica, neste caso, é o nosso GPS para a estrada esburacada que é a vida. Eu não sei a sua vida, mas a minha vida não é perfeita. A minha vida, ela não é feita só de, como se diz, ruas retas, planas, sem nenhum buraquinho, sem nenhuma pedrinha no caminho, muito pelo contrário, né? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Tem a superfície, mas tem as planícies, tem as montanhas, mas também tem pedras, pedras pequenas, pedras grandes. Todos nós temos uma vida imperfeita. A nossa vida, ela só se torna mais colorida, ela só se torna mais leve e feliz quando Jesus faz parte dela. Mas isso não quer dizer que a nossa vida seja perfeita, até porque... Deixa eu só beber uma aguinha. Até porque a gente aprende na palavra de Deus, né? O próprio Jesus nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós já sabemos que por estar em um mundo com o pecado, um mundo que jaz do maligno, é um mundo que teremos, sim, muitos desafios, muitas aflições, mas o que nos faz sermos felizes e termos esperança é que Jesus está conosco, então nós vamos vencer cada um desses desafios. Então, a Bíblia, né, a educação bíblica é o nosso GPS para a estrada esburacada que é a vida. A Bíblia não é religião, por isso que eu falo que eu ensino com princípios, não com religiosidade. Bíblia não é religião, é a fonte de toda sabedoria e inteligência. Literalmente um manual de instruções para a vida. Até na minha Bíblia, que já tá ficando feinha, né, de tanto que eu uso ela, acho que já é minha quarta, quinta Bíblia, tá toda feinha. Mas bem no comecinho da minha Bíblia aqui, eu escrevi, talvez não vai dar para vocês verem, mas eu escrevi bem aqui, de caneta azul, né? Um manual para a vida cristã. Então, a Bíblia, ela é o nosso manual de instruções para todas as áreas da nossa vida, ou seja, para tudo. Para qualquer situação, seja no casamento, seja com os filhos, seja nas relações com outras pessoas, no nosso trabalho, nas nossas finanças, nós teremos a palavra de Deus como instruções, com as instruções para nos guiar. Conecte-se a ela e, independente de sua religião ou crença, estará preparado para prosperar. Então, você quer ser próspera?
você realmente quer que a sua vida ela seja cada vez mais próspera, você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. E não somente ler, como nós temos aprendido no livro de Tiago, né? Quem está lá na comunidade tem recebido as minhas mensagens. Nós lemos o livro de Tiago esses dias, lemos Provérbios durante o mês de janeiro, lemos o livro de Tiago, o livro de Tito e agora estamos em Hebreus. Mas não basta apenas ler, nós precisamos ler e aplicar, ler e praticar todos os dias, e assim teremos prosperidade. Essa obra apega-se fortemente ao texto de 3 João 2. Amado, oro para que você tenha uma boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, olha só o que está escrito aqui em João, né? Ele está mandando aqui uma carta, e aí está falando, amado, oro para que você tenha uma boa saúde e que tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se a sua alma, se as suas emoções estão bem, as outras coisas também vão ficar bem. Não quer dizer que vai ser fácil, mas você vai conseguir resolver os seus problemas, vai vir os desafios, mas se você está bem com as suas emoções, você vai encarar esses desafios. Você vai fazer o que precisa ser feito, não é só passar por eles, é fazer o que tem que ser feito. Trata-se de uma prova milenar de que se você não é próspero na alma, primeiro, que as emoções, sentimentos, intelectos, vontades, jamais será próspero nas demais áreas. Olha que forte isso daqui. Vou até ler com calma, vou ler até devagar. Eu ando na velocidade 2, né? Velocidade 2 lá do WhatsApp. Então, vamos lá, ó. Trata-se de uma prova milenar, de acordo com o que a gente viu no versículo, né, que tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, isso aqui, de acordo com esse versículo, trata-se de uma prova milenar de que, se você não é próspero na alma, você jamais será próspero nas outras áreas. Por isso que nós vemos, eu pelo menos sempre estou vendo pessoalmente e às vezes aqui no online. Ou a gente escuta histórias. Nossa, mas a pessoa era tão rica. Por que fez isso? Nossa, a pessoa era milionária e tirou a própria vida. Nossa, a pessoa tem tanto dinheiro, mas o casamento nenhum dá certo, né? Já casou não sei quantas vezes. Nossa, a pessoa tem tanto dinheiro, mas olha os filhos. Nossa, não é criticando a pessoa porque ela tem dinheiro. Até porque a gente já aprendeu que o dinheiro, ele é importante sim, e é um recurso fundamental nessa vida terrena. Mas não é o dinheiro, é as emoções dessas pessoas, é como se diz, as prioridades delas que estão no lugar errado. Então, elas podem ter muito dinheiro, mas não são prósperas, não são felizes, não são leves, elas não têm a verdadeira fonte da prosperidade, que é Jesus. Concentre-se em estar 100% internamente saciado e em pouco tempo o externo será um reflexo disso. Então, hoje, independente se você tem R$100 na sua conta, se você tem 5 mil, se você tem 1 milhão na sua conta, não importa quanto você tem lá. Importa quem você é e como você administra o que está lá. Isso é o que importa. Seguindo aqui, a gente já concluiu a parte da introdução. Ele conta um pouco sobre a história do dinheiro, né? A história da civilização conta que o homem primitivo procurava se defender do frio e da fome, daí buscava abrigos em cavernas. Naqueles tempos tão remotos, o homem se alimentava de frutos silvestres e do que conseguia caçar ou pescar. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, a espécie humana passou a sentir necessidade de ter mais conforto. Caverna nunca mais, e começou a reparar em seus semelhantes. Ou seja, eu não quero morar em cavernas, eu acredito que vocês também não queiram morar em cavernas, né? As coisas evoluíram, graças a Deus, hoje a gente tem muito mais opções, qualidade de vida, que naquela época não tinha.
E aqui ele conta mais um pouquinho. Como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas, um sistema de troca direta que durou por vários séculos, dando origem ao surgimento do vocábulos como salário. O pagamento feito através de certa quantidade de sal. Olha só, gente, era feito com pagamento com sal. Pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, com gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. Então, quando eles começaram a entender esse conceito de que eu tenho um determinado produto, você tem um outro, então eu preciso do seu, você precisa do meu. Aí eu dou um meu para você, você dá um seu para mim. Que é o que a gente faz hoje com o dinheiro, né? Eu trabalho aqui como mentora, e também com a estética e consultoria de beleza. Então, se o cliente quer um produto, ele está precisando do produto, eu tenho o produto. Ele me dá o dinheiro, eu entrego o produto para ele. Você precisa aprender sobre finanças, eu estou aqui como mentora. Eu entrego a minha mentoria, o meu curso, e você me paga por isso, e assim vai. Só que naquela época foi assim, né? Eles começaram a trocar com sal, com gado, com vários animaizinhos, né? As primeiras moedas, tais como conhecemos hoje, peças que representavam valores, geralmente em metal, surgiram lá na Lídia, que é a atual Turquia, hoje no século 7 a.C. E assim foi vindo a evolução dos tempos, a necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos, os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seus serviços, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos clientes e dar recibos escritos das quantidades guardadas. Então, hoje a gente tem tudo isso de forma digital, né? Hoje a gente nem precisa literalmente ir no banco. Hoje a gente tem um banco aqui, no celular, né? A gente mesmo abre a conta, a gente mesmo assina de forma online, a gente faz ali o que tem que ser feito para enviar de documentos, usa o dinheiro tudo por aqui, paga tudo aqui, faz investimentos aqui, tudo aqui, na palma da nossa mão. Mas teve toda uma história para chegar até aqui, né? E aí vai indo, e vai falando aqui sobre mais uma coisa que eu achei legal, sobre esses recibos, né? Aquele pedaço de papel, com um pedaço de papel, que eram os recibos, a pessoa provava que tinha dinheiro. Então, a pessoa tinha um recibo em papel e provava que ela tinha o dinheiro. Desse modo, surgiram as primeiras cédulas de papel, ou moedas, ou cédulas de banco. Ao mesmo tempo que essa guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos oficialmente reconhecidos surgiram na Suécia em 1656. E depois foi indo até chegar no Brasil. No Brasil chegou em 1808. E a palavra bank tem origem italiana, banco. Agora, vamos então entrar num tema aqui. Deixa eu ver o horário. Não quero estender muito também, para não ficar tão longo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fechar esse tópico hoje. Eu acredito que nós vamos ter muitas aulas, por isso que eu resolvi criar o Clube Riquezas nos Livros. Eu comecei falando aqui, lá no comecinho só estava a Stephanie aqui, mas daqui a pouco eu vou contar um pouco mais, porque vai ser um pouco extenso, a gente não vai conseguir fazer isso assim tão rápido, né? Mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, daqui a pouco eu termino de contar. Ai, que bom, eu que fico feliz. Fico muito feliz. O meu modelo de dinheiro. Então, esse aqui oficialmente é o capítulo 1. E olha só, quanta coisa só na introdução. Só a introdução já dá para fazer umas 50 lives, porque é muita coisa, né? E a gente precisa estar sempre relembrando para a gente fixar na nossa mente e a gente colocar em prática. O meu modelo de dinheiro. É o título aqui do capítulo. O meu modelo de dinheiro. Aí ele traz uma frase do Robert Kiyosaki. Vocês conhecem esse autor? Esse homem? Esse investidor? Robert Kiyosaki. Eu tenho, acho que 2 livros dele. Tenho 2 livros dele aqui, que eu posso até trazer também, depois que a gente terminar esse que a gente está lendo, eu posso trazer ele. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem vários livros, mas eu tenho só 2 dele, por enquanto, né? Esse daqui é um dos mais famosos dele. Talvez você não conheça pelo nome dele, mas talvez pelo livro. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui é um livro
Maravilhoso, maravilhoso. A gente precisa estudar junto também. Ah, tá vendo? É porque às vezes a gente conhece os títulos dos livros, mas talvez não o nome dos autores, ainda mais que é um nome diferente, né? Ah, já leu há muitos anos atrás, então vamos reler juntos em breve. E esse daqui, ó, O Negócio do Século XXI. Esse livro dele é um livro que fala sobre o marketing de rede, ou marketing de relacionamentos, que é tipo a forma como hoje trabalha a Rinode, Mary Kay, essas empresas de marketing de multinível mesmo. Então, na época que eu comprei esse livro aqui, eu trabalhava em uma dessas empresas. É muito bom. Então, vamos lá, ó. O meu modelo de dinheiro. A frase dele, vou providenciar em breve, isso mesmo. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Depois, para quem estiver no clube Riquezas do Livro, eu vou colocar também fotos dessas frases mais impactantes para que vocês possam fixar, gravar, anotar, enfim. Então, vou reler de novo. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Vocês concordam? O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são. Sim, isso é muito verdade. Quando eu falo um pouquinho sobre crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, esse é um ponto que eu gosto muito de falar, porque eu ouvi durante muito tempo da minha vida essa frase: ah, dinheiro não traz felicidade. Ah, dinheiro é coisa de rico, ganancioso, dinheiro é mau. Eu não sei se vocês já ouviram isso, se vocês acreditam ainda nisso, ou se vocês já acreditaram nisso em algum momento da vida de vocês. E às vezes essas crenças a gente vai ouvindo tanto, que elas passam a fazer parte da nossa vida, e a gente vai reproduzindo elas sem a gente perceber. Por isso que é muito importante a gente fazer esses processos de autodesenvolvimento, né? De desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, porque a gente precisa desbloquear esses tipos de crenças que nos limitam a ter uma vida mais próspera. E, de fato, o dinheiro, ele é importante, mas dentro daquilo que, como a gente já aprendeu, administrado da forma correta, porque a falta dele vai afetar tudo aquilo que é importante na nossa vida. Então, vamos lá. Eu vou ler um pouco e depois eu comento com vocês, porque é bastante coisa que eu marquei aqui, embora eu não estou lendo todo o capítulo, tá? Só as partes mais importantes mesmo. Assim que me dei a entender por gente, o dinheiro começou a fazer parte das minhas dores e felicidades. Não importa se a sua infância foi abastada ou cheias de privações. De alguma forma, o uso do dinheiro forneceu-lhe um modelo e você o internalizou. Sem perceber, os acontecimentos da nossa vida nos impuseram um código de normas, atitudes e reações. Ficamos encarcerados nele. Então, aqui, bem nesse trechinho, é o que eu falei, né? A gente passa a vida inteira sendo modelados, a vida inteira recebendo informações e olhando, copiando, repetindo comportamentos das pessoas a qual a gente conviveu. Então, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, na nossa infância, adolescência, juventude, durante esse período que a gente esteve com outras pessoas, até nos formarmos uma pessoa adulta, livre, né, para escolher as suas coisas, para você trabalhar, para você ser dono do seu dinheiro, dono do seu tempo, da sua vida, você foi absorvendo coisas, foi implantado em você, como disse aqui, né? Você internalizou no seu subconsciente, na sua mente, no seu jeito de lidar com o dinheiro, com aquilo que você aprendeu com essas pessoas. E a gente acaba, às vezes, aprendendo de uma forma errada, porque, infelizmente, eu não sei você, mas os meus pais, eles não tiveram educação financeira. Eu não tive educação financeira, né? Eu fiz muitos cursos, fiz faculdade,
aprendi muita coisa, trabalhei em muitos lugares, mas eu nunca tinha aprendido educação financeira. Quando eu senti a necessidade de buscar mais conhecimento sobre finanças, eu comecei a ler livros, fazer alguns processos de mentoria, aí que eu fui descobrir uma extensão universitária em educação financeira, que foi a que eu fiz. Então, quando eu entendi a necessidade, Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Quando eu senti a necessidade, aí eu fiz até que meu certificado, né? A minha extensão universitária em educação financeira. Por quê? Porque eu percebi que tudo aquilo que eu fazia, por melhor que fosse, estava faltando alguma coisa. Então, através dos livros, eu aprendi muito, mas quando eu fui, de fato, buscar o conhecimento, entender, aí mudou uma chavinha, e essa chavinha mudou toda a minha história. E tem mudado a cada dia. Porque não é aprendi sobre finanças hoje e amanhã tá tudo certo. Não é um processo, né? E a gente quer mágica, a gente quer que as coisas se resolvam no passo de mágicas, mas não vai. Então, seguindo aqui, desde os tempos mais remotos, o dinheiro é motivo de alegrias e tristezas. Ele, por si só, já é algo contraditório. Pode dar esperança e, ao mesmo tempo, pode retirá-la. Deixa eu só fechar aqui, porque tá batendo. Apesar do meu pai ter tido uma carreira militar bem-sucedida, que o Tiago, ele está contando um pouquinho da história dele, né? Apesar do meu pai ter tido uma carreira militar bem-sucedida, não tínhamos uma vida abastada. Somos 3 irmãos e a inteligência financeira não era algo conhecido na nossa família. Portanto, não podíamos esperar muita coisa. Os meus pais se esforçavam para colocar os meus irmãos e eu nos melhores colégios, esforçava para que tivéssemos acessos a cursos extracurriculares e, em contrapartida, não tínhamos um bom carro, por exemplo. Então, o pai dele era militar, mas tinha 3 filhos em escola particular, faz curso disso, faz curso daquilo, né? E aí tinha um carrinho básico. E aí ele vai contando um pouco que ele ia para a escola, aí chegava lá, ficava morrendo de vergonha, porque embora estudasse numa escola particular, mas o carro do pai dele era um carro mais velho, e aí via os outros amigos ali que tinha, né, um carro melhor, e a gente tem muito disso quando a gente é criança, a gente se compara, né, ai, meu amiguinho tem uma mochila melhor, ai, o pai dele, né, tem um carro melhor, ai, a mãe da minha amiguinha vai em tal salão de cabeleireira, minha mãe vai no outro que é mais simples. E a gente, infelizmente, desde muito pequeno, a gente acaba fazendo essa comparação entre o mais rico e o mais pobre, e isso é ruim. Aí ele vem contando aqui, né, que os acontecimentos sem importância, na verdade, influenciam como vamos administrar o dinheiro no futuro. Hoje, como que a gente administra hoje o nosso dinheiro? De acordo com todos esses comportamentos, de acordo com tudo isso que a gente vivenciou ao longo do tempo. É criado um modelo mental que revela o que significa dinheiro para nós. É bem provável que todo o nosso orçamento na fase adulta seja gasto com o objetivo de não passarmos mais por situações semelhantes às da infância, da adolescência ou até mesmo eventualidades que já passamos na fase adulta. Logicamente, há exceções para essa afirmação. Para os que tiveram uma infância abastada, né, uma infância com muito dinheiro, o mesmo acontece de forma invertida. Quando crescem, perdem o sentido de valor que o dinheiro tem. Certamente também há exceções nesse caso, porque assim, eu posso ter passado por dificuldades financeiras na infância, na fase adulta, ter uma vida mais próspera, saber usar bem o meu dinheiro e ter uma vida legal. Mas pode ser o contrário também. Eu posso ter passado por muitas dificuldades na infância, aí chega na fase adulta, eu consigo um bom emprego, eu consigo, né, gerenciar bem um negócio, fico rica, milionária, só que daí o dinheiro passa a ser o meu senhor. O dinheiro passa a controlar a minha vida. Aí eu não tenho um casamento legal, a educação dos meus filhos não é uma educação legal, enfim. Está invertido também. Mas também pode acontecer o inverso, a pessoa ter tido uma infância muito boa, financeiramente falando, chega na fase adulta, ela pode continuar sendo rica e ser uma pessoa próspera, saber que o dinheiro é só o dinheiro, ele vai resolver
parte das questões da vida, mas não é o senhor dele. Mas pode acontecer da pessoa ter tido uma infância boa financeira, chegar na fase adulta, perder tudo, não saber gerenciar bem e ter uma vida, vamos dizer assim, realmente miserável, né? Então, o dinheiro, ele precisa ser, como a gente já aprendeu, o nosso servo e não o nosso senhor. Quando não temos excelência emocional, gastar dinheiro significa apenas tentar reparar a dor do passado. Só que, na verdade, esse pedaço de papel possui grande valor, mas não tem o poder de apagar o que vivemos. Dessa forma, a decepção é inevitável. Então, assim, a gente não tem como apagar aquilo que a gente já viveu. E as crenças que já foram impostas na nossa mente, no nosso subconsciente, a gente não tem como definitivamente apagar, mas a gente pode reconstruir, a gente pode remodelar, modelar e criar novos comportamentos relacionados a essas crenças, transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Eclesiastes 7:12. Até depois eu vou mandar para quem estiver no clube os versículos também, tá bom? Para que a gente possa ler e reler muitas vezes. Gente, eu tô falando muito rápido. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, aí vocês falam. Tá muito rápido, tá dando para entender? Vocês estão gostando? Me falem aí. Se ninguém quiser abrir o áudio, só fala alguma coisa para eu saber que posso continuar. Tá muito cansativo? Entendendo perfeitamente, que bom. Tá dando para entender. Então tá. Qualquer coisa, podem abrir o microfone e falar, G, desacelera um pouco. Ó, não entendi, fala de novo, tá bom? Podem me interromper. Eclesiastes 7:12 diz assim: a sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Gente, eu amo esse versículo. Eu amo. Eu vou ler de novo. Olha só, Eclesiastes 7:12. A sabedoria, ela oferece proteção, assim como faz o dinheiro. Então, o dinheiro, assim como a sabedoria, ele oferece o que para nós? Proteção. Porque se você tem dinheiro, você precisa pagar uma conta, você vai pagar essa conta. Se você tem o dinheiro, Maiara, seja bem-vinda. Estamos dando continuidade aqui. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui. Então, a sabedoria, ela oferece proteção. O dinheiro também, como dito aqui, nos oferece proteção. Se você precisa pagar suas contas e você tem o dinheiro, ele vai te proteger de você não ter uma dívida. Se você passa por uma situação que você precisa de um medicamento, você precisa realizar um exame, você precisa fazer uma viagem, você quer fazer um curso de especialização, uma faculdade, um inglês, enfim. Se você tem o dinheiro, ele vai ser um fator de proteção, ele vai te ajudar a realizar aquilo ali. Ele vai proteger você quando você faz um seguro de vida, quando você faz um seguro para o seu carro, um seguro para a sua casa. Então, assim como a sabedoria, o dinheiro também nos traz proteção. Mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, quando você tem o conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de bons livros, não é à toa que está nascendo o Clube Riquezas nos Livros, porque juntar o que tem de conhecimento aqui com o conhecimento de bons livros, a gente vai ter o que fala aqui. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Ou seja, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a única coisa que vai proteger, guardar, que vai de fato preservar a sua vida
É a sabedoria. A sabedoria vem da onde? De Deus e através da sua palavra. Então, olha só como isso é muito importante. Esse versículo é incrível, né? A característica da sabedoria, que é o princípio da excelência emocional, é ter vida. Ter vida. Quem só tem dinheiro tem uma espécie de proteção. Então, a pessoa só tem dinheiro, ela só tem uma espécie de proteção. No entanto, com muitos limites, com sabedoria e, consequentemente, com inteligência emocional, temos proteção e vida. Então, quando eu, como mentora, vou ensinar você, minha aluna, minha mentorada, através dos meus cursos, através aqui do Clube do Livro, através de qualquer coisa que eu vier oferecer para você, eu não quero apenas que você tenha dinheiro, mas eu quero que você também tenha, porque ter dinheiro vai te trazer proteção. Ter dinheiro vai te trazer melhores oportunidades, melhores escolhas e, acima de tudo, além de qualidade de vida para você e para sua família, você vai poder abençoar outras pessoas. Você vai ser uma empreendedora e investidora do reino de Deus. Você vai ser bênção no reino de Deus. Mas eu não quero que você só tenha dinheiro. Eu quero que você tenha sabedoria e vida. E isso você vai conseguir como? Com sabedoria e com inteligência emocional, você terá proteção e vida. Então, eu quero que você tenha dinheiro, mas eu quero que você tenha a proteção que o dinheiro te oferece, mas com vida e com prosperidade que vai vir através de sabedoria e inteligência emocional. O que pode ser melhor do que isso? Imagine a sua família e os seus negócios desfrutando desses dois ingredientes da felicidade. A forma de ganhar dinheiro e administrá-lo, de investir, de poupar, negociar e de opinar sobre dinheiro são todas questões relacionadas ao que você viveu na infância e adolescência e com as quais aprendeu a sobreviver. Somos reflexos das situações boas ou ruins que passamos. Muitos reeditam, remodelam, né, novamente, as janelas traumáticas da memória e conseguem, apesar de uma infância de profunda privação, vergonha, vencer na família, nos negócios e também socialmente. A gente vê hoje grandes influenciadores, homens de Deus, mulheres de Deus, que conseguiram. Inês, seja bem-vinda. Como nós dizemos aqui, né? Essas pessoas, apesar de ter tido uma infância com muitas privações, passaram vergonha, elas venceram todos esses traumas com sabedoria, com conhecimento, e elas passaram a ser pessoas que venceram na família, nos negócios e também socialmente. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar sobre aquele... Ai, meu Deus, o nome dele tá um pouquinho difícil. Richester. Eu acho que é isso. Que ele vendia água, né? Ele era da favela, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ele vendia água. E nisso ele foi aprendendo a empreender, e hoje ele ganha milhões, né? Ele tá aí como influenciador, tem livro e tudo mais. Além de muitos outros exemplos que a gente vê de homens e de mulheres que tiveram infâncias bem desafiadoras, que saíram de favelas, que saíram de interiores, que saíram de tantos lugares, com tantas coisas, com uma história que você olha assim, você fala, jamais essa pessoa chegaria aqui. Mas ela venceu os seus traumas. Então, a gente também precisa vencer. Talvez você não tenha passado uma dificuldade na sua infância, na sua adolescência. Talvez você tenha tido uma vida boa, financeiramente falando. Talvez nunca te faltou o que comer, o que vestir, mas teve outras situações que você vivenciou que hoje podem estar impedindo você de ter uma vida mais próspera ou de você ter uma relação amigável com o dinheiro, como nós já aprendemos na aula 1, o quanto o dinheiro ele é um papel. Ele é apenas um meio a qual nós temos acesso àquilo que nós precisamos. E aí depois, vamos seguir aqui, mas sempre há pessoas que reclamam o tempo todo de onde estão, em vez de usarem a criatividade e mudarem a realidade a partir do que têm.
Mas preste atenção, mesmo quem teve uma infância abastada, cria os seus modelos de dinheiro e estes nem sempre são positivos, como a gente já conversou, né? Muitos, por exemplo, casam e tratam a esposa superficialmente como se fosse um negócio, né? A gente vê muito isso, esses casamentos milionários, né? Casamentos de artistas que casam dois artistas milionários. Aí você vê, assim, que em poucos meses o casamento já não deu certo. São poucos os que dão certo, né? Porque eles estão fazendo, na verdade, do casamento um negócio. Não tem amor de verdade, não tem Deus no meio da relação, não tem uma história, não tem algo que eles queiram criar juntos. É apenas um negócio para ganhar mais dinheiro, para fazer mais fama, para ter mais holofotes. Mas não é isso que Deus quer para nós. Nós sabemos que não é isso que Deus quer para nós. E como a gente viu aqui, né? Tem pessoas, eu não sei se isso acontece com você, não é eu que estou dizendo, mas estou repetindo o que está escrito aqui. Tem pessoas que tá o tempo todo reclamando. Ai, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ai, nossa, é muito pouco, eu ganho muito pouco. Ai, eu tô ganhando muito pouco. Ai, meu salário é baixo. Ai, eu tô trabalhando, mas ganho muito pouco. Acho que eu preciso aumentar o meu valor. Ai, não, não. Reclama, 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 reclama. Mas será que essa pessoa está buscando conhecimento? Está realmente se aperfeiçoando? Está buscando, em primeiro lugar, Deus? Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender o que fazer, como fazer. Me ajuda a identificar quais são as minhas habilidades, o que eu posso usar a meu favor, com o que eu já tenho, quais são os recursos que eu já tenho em mão. Gente, hoje a gente tem um celular, com internet, a gente tem livros, a gente tem acesso a tanta coisa que a gente pode usar isso para ajudar outras pessoas e, através disso, a gente criar produtos. A gente pode criar produtos físicos, produtos digitais, mentorias, cursos, enfim, tantas coisas com aquilo que nós já sabemos. A gente pode abençoar pessoas e, através do nosso conhecimento, da nossa habilidade, gerar riqueza também. Em vez de reclamar que não tem dinheiro, o que você pode fazer? Você sabe fazer bolo? Então, vai fazer bolo. Mas também ensine outras pessoas a fazer bolos. Quem sabe você ensinando outras pessoas a fazer bolo, você vai gerar mais renda do que apenas fazer o bolo. Eu sei que a Stephanie, ela faz esses... Ah, meu Deus, Stephanie, ajuda eu aí, nome. Deu um branco agora. Para mesa posta, né? Essas peças lindas para mesa posta. Lugar americano. Lindíssimo o trabalho que ela faz. Gente, eu fico apaixonada. Eu vejo os stories dela, eu já fico imaginando a minha mesa com todas aquelas coisas lindas, montando uma mesa para minha família, para a gente tomar um café da manhã, para a gente almoçar, receber as amigas em casa. Olha quanta coisa linda. E além de fazer, será que eu posso ensinar? E vocês outras que estão aqui, eu sei que também têm muitas habilidades. Use as habilidades que você tem para gerar mais venda. Eu dei uma aula, que é uma aula que chama técnica do 2 mais 2 mais 2. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica do 2 mais 2 mais 2? É uma técnica de vendas que eu aprendi, deve ter já uns 9 anos. E é uma técnica, aprendeu comigo, né? A Stephanie estava na aula. E essa técnica, se você aplicar como tem que ser, no mínimo, você dobra o seu faturamento, as suas vendas. No mínimo. Porque é uma técnica simples, prática, objetiva. Mas é aquilo que eu já falei algumas vezes. Do que adianta saber se eu não aplicar? Você pode ensinar. Hoje eu não vou ensinar aqui porque não dá tempo. E a intenção aqui é outra. Mas já me deu uma ideia aqui que depois eu vou falar com vocês. Se eu esquecer, pode me cobrar, tá bom? Sobre essa aula. Gente, é uma aula que é uma técnica, uma ferramenta poderosíssima. Seja para o produto físico, para um produto online, para um serviço, não importa. Mas se você fizer, eu tenho certeza que você pode dobrar o seu faturamento, porque você vai dobrar as suas vendas. Ah, mas vai ser assim num passe de mágica? Não, não vai ser num passe de mágica, porque você vai ter que executar as ações. Porque a gente tem mania de querer tudo para ontem, né? Mas se você executar, com certeza você vai ter resultados incríveis. Ou seja, use as suas habilidades para gerar mais dinheiro e não reclame. Porque o reclamar, tudo que vem o re na frente,
ele dá o sentido de duas vezes, duplicado. E clamar, você está clamando por algo, você está pedindo algo, você está chamando algo. Então, já parou para pensar que quando a gente... Eu sempre tenho que ficar lembrando disso, Geiciane. Ó, lembra, né? Eu tenho que ser a minha própria psicóloga, a minha própria terapeuta. Eu sou a minha coach e a minha própria profeta todos os dias, né? Declarando coisas na minha vida. Então, tem hora que eu me pego querendo reclamar, aí eu lembro, reclamar. O reclamar é clamar duas vezes pela mesma coisa. Então, você fica, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E reclamar não tem dinheiro por causa disso, não tem dinheiro por causa daquilo. Não tem, não. Você está clamando, você está pedindo, você está chamando isso duas vezes na sua vida. Então, para de reclamar. Vamos parar de reclamar e buscar soluções. Outros cometem sérios delitos. Ele está falando aqui, né? Daqueles que não, quando chega na fase adulta, e não reprogramam as suas emoções com relação ao dinheiro, cometem sérios delitos e pensam que suas condições financeiras o livrará da prisão. Sim, muitas vezes os livra da prisão física, mas jamais da emocional. Quando o dinheiro vira o nosso senhor, perdemos as melhores coisas que podemos ter nessa vida, pois o dinheiro não pode comprar o que realmente nos completa. O dinheiro compra muita coisa maravilhosa o dinheiro pode comprar, mas o dinheiro não pode comprar o que realmente nos completa. As emoções humanas não são geradas pelos acontecimentos ao longo da sua caminhada na Terra, e sim por como os vejo. Calma aí, a pessoa acelerada. As emoções humanas não são geradas pelos acontecimentos ao longo da sua caminhada na Terra, e sim por como você os interpreta. O valor que você deu a cada situação ou desejo determinou o seu modelo mental. O valor que você deu a cada situação ou desejo determinou o seu modelo mental. O que você acredita determina o que você sente. Vamos parar por aqui hoje. Deixa eu pegar aqui um marcador. Eu tinha tirado o que estava aqui. Achei. Vamos parar por aqui. Ainda tem umas 3 páginas para concluir esse primeiro capítulo. Vamos fazer um breve resumo. Na aula 1, na introdução, a gente viu o quão importante que as nossas emoções, elas estejam saudáveis para que a gente aprenda a gerenciar, administrar riquezas e administrar todos os recursos que chegam até nós. O quanto isso é extremamente importante. Agora aqui a gente entendeu um pouquinho sobre como foi a origem do dinheiro de forma bem resumida, até chegar nos nossos dias atuais, e como os problemas relacionados com dinheiro lá atrás se repetem ainda hoje, mesmo com toda a evolução que a humanidade teve. Mas o que aconteceu? A humanidade, ela foi evoluindo. A tecnologia foi evoluindo. Mas se a sua mente não evoluir, nada vai adiantar. Então, primeiro eu mudo a minha mente, as minhas emoções, para que eu possa, então, mudar todas as áreas da minha vida. Outro livro incrível, que se você não tem, eu também recomendo, e possivelmente ele vai ser um dos próximos que nós vamos ler juntas, que é Os Segredos da Mente Milionária. Vocês têm? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. O Segredo da Mente Milionária. Esse vai ser o próximo livro do clube. Você não tem. Ó, esse livro, além desse, quem ainda não tem muito livro vai fazer junto comigo aí uma biblioteca de livros. E olha que eu ainda nem tenho todos que eu quero. Esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, depois da Bíblia, é um livro que precisa estar sempre pertinho da gente. A gente precisa reler ele muitas vezes. Nesse livro aqui, para complementar o que a gente aprendeu hoje, ele ensina uma coisa que é bem importante. Os nossos pensamentos, eles vão moldar aquilo que a gente sente. O que eu penso é o que eu vou sentir.
O que eu sinto vai impactar nas ações e atitudes que eu vou ter. E as ações e as atitudes que eu tenho vão refletir nos meus resultados. Então, se você tem uma mentalidade próspera, você tem sentimentos de uma pessoa próspera, você vai fazer ações, escolhas, tomar decisões, atitudes de uma mente com sentimentos prósperos e, consequentemente, seus resultados serão prósperos. E não é só no dinheiro. Se eu tenho uma mente próspera, que eu quero fazer um casamento feliz, um casamento onde eu respeito meu marido, sou respeitada, eu amo e sou amada, honro a Deus através do meu casamento, eu vou ter atitudes corretas em relação ao meu casamento, em relação aos meus filhos, em relação aos relacionamentos, meu trabalho e minhas finanças. Então, olha como é muito importante que a gente cuide bem das nossas emoções, entendendo o fator real do dinheiro na nossa vida, usando ele como nosso servo, como uma ferramenta poderosa para trazer mais prosperidade para mim, mas uma prosperidade que quando chega em mim, ela não fica só comigo, ela transborda. Eu transbordo esse conhecimento, eu transbordo essa prosperidade na minha casa, na minha família, eu transbordo aqui com você e eu transbordo aonde eu for. Isso é ter prosperidade. Essa é a mente de uma pessoa que busca conhecimento, em primeiro lugar, em Deus, a sabedoria que vem do Senhor, os conhecimentos técnicos que a gente precisa e aplicado. Aplica, aí você vai ter resultados. Mas, como eu sempre vou repetir, vocês vão me ouvir falar inúmeras vezes, processos. É processo, é um dia de cada vez. Hoje, com certeza, eu estou muito melhor do que eu estava há 10 anos atrás. Mas daqui mais um ano, mais 5 anos, eu estarei ainda melhor do que eu estou hoje, se assim Deus permitir que eu possa viver os próximos anos. Então, o nosso passado, ele precisa ser apenas como um retrato daquilo que eu fiz. O que foi bom? Eu vou repetir e melhorar. Aquilo que foi ruim serve como exemplo para não fazer mais. Só que eu tenho que construir a partir de agora uma nova mentalidade. O que você acredita determina o que você sente. E nós vamos parar por aqui. E eu quero saber de vocês como foi essa aula hoje, se deu para aprender mais um pouco, se está valendo a pena, porque daí eu tenho que contar uma coisa para vocês, um projeto novo que está nascendo. Alguém quer falar alguma coisa? Aula maravilhosa, obrigada. Como vocês sabem, vocês também são empreendedoras, o marketing do negócio, né? A gente precisa fazer. Então, eu vou gravar aqui bem rapidinho um videozinho para depois eu colocar nos stories, tá bom? Eu vou gravar aqui e depois, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, tá? Você pode abrir sua câmera se você quiser, ou se você não quiser abrir sua câmera, de repente, não quero abrir a câmera, mas só o seu áudio, eu vou ficar muito feliz, porque isso contribui com o meu trabalho também, tá bom? Então, peraí. Na verdade, gente, só um minutinho, vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, tá bom? Vou parar a gravação aqui.